você é como eu, que adora saber as diferenças e as semelhanças entre um livro e a sua adaptação, fica aqui comigo que eu vou falar as top 10 diferenças entre o livro Anne de Green Gables e a série Anne with an E. Bom dia, boa tarde, boa noite, que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sou a Bia e esse aqui é o Ressaca Literária. Hoje eu vou trazer para vocês as 10 principais diferenças entre o livro e a série Anne with an E ou Anne de Green Gables. Vou falar também algumas semelhanças, algumas cenas que foram iguais, algumas curiosidades, porque eu gosto de ver esse vídeo quando eu gosto de uma série ou de um livro. Eu gosto de saber como eles adaptaram. Eu vi a série Anne with an E esse ano e eu gostei demais. Eu fiquei totalmente apaixonada pelo jeito que a série é feita, pelos personagens. Eu fiquei encantada. Eu não consegui parar de ver. Fiquei muito triste quando eu acabei porque ela já tinha sido cancelada. Terrível. Então eu comprei o box com 6 livros de Anne. E por enquanto eu só li o primeiro, que é Anne de Green Gables. E resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi muitas diferenças e muitas semelhanças. E eu queria falar sobre, porque eu fiquei encucada, porque eu gostei dos dois, só que os dois ao mesmo tempo que são parecidos, eles são muito diferentes. O livro, ele tem uma escrita muito fluida mesmo, ele é muito rapidinho de ler, ele é narrado em terceira pessoa, mas é uma escrita meio diferente do que a gente está acostumado. Não é aquela terceira pessoa que cada capítulo a gente vê pelo ponto de vista de alguém. Não, é tudo junto e misturado. Por exemplo, em uma frase, tipo, alguém falou uma coisa, aí o narrador fala que Anne sentiu tal coisa, Marilla sentiu tal coisa e Matthew sentiu tal coisa. É tudo, tipo, pra você ver mais ou menos o que cada um tá sentindo naquele momento. E com isso você pega muito a essência, sabe, dos personagens. Você pega como é a personalidade deles, mas nenhum dos personagens consegue ser aprofundado pela escrita ser desse jeito. Outra coisa que é muito diferente nesse livro é que as cenas, elas não são mostradas em si. A gente vê elas mais pela explicação que a Anne dá do ocorrido pra Marilla. Então a série, com esse estilo desse livro, conseguiu se aprofundar muito mais nos personagens e nas cenas, porque eles tinham escopo para imaginação, como a Anne gosta de falar, para fazer isso, já que o livro não é tão profundo nesses aspectos. Antes de começar o vídeo, já sabe, né? Já se inscreve, já curte, já comenta, já compartilha, já faz tudo o que você tem que fazer para você ajudar o canal a crescer, assim como comprar qualquer coisa que você quiser na Amazon, usando o link que tá aqui embaixo para ajudar. E antes de falar as diferenças, eu vou falar uma curiosidade sobre o livro, que é que os 7 primeiros capítulos do livro são idênticos ao primeiro episódio da série. Idênticos. Se você lê o livro depois que você viu a série, ou ao contrário, você sabe que é igualzinho. Como eu li depois, eu fiquei imaginando exatamente como é a série, e foi tão gostoso ler igual, é tão bonito ver que tá igualzinho. Só que só esses primeiros 7 capítulos que são demorados, sabe? Que são um tempo demorado. Porque o resto do livro todo se passa em 5 anos. Sim, este livrinho pequenininho, com menos de 400 páginas, se passa em 5 anos. A Anne começa com 11 anos e termina com 16. Nem a terceira temporada da série cobriu todo esse livro, porque ela termina indo pra faculdade e o livro termina depois que ela já terminou a faculdade. Então, assim, é muito rápido a história desse livro. A escrita dele é muito rápida. E eu bato muita palma pra série pelo jeito que eles aprofundaram os personagens, porque é perfeito. O livro poderia ser assim, sabe? Não é uma coisa que ficou destoando demais do original. Não, poderia ser assim o livro, porque eles pegaram certinho o que cada personagem é, o que cada personagem falaria e faria. E assim, eu bato muita palma porque eles fizeram perfeitamente isso. Diferenças. Diferença número 1. Logo no primeiro episódio, no final dele, a Marilla acha que a Anne roubou o broche de ametista dela. E mesmo a Anne falando que não foi ela, a Marilla não acredita e manda a Anne de volta pro orfanato. O que desenrola o final do primeiro episódio, com o Matthew correndo atrás dela e levando ela de volta pra casa. E no livro não é assim. Acontece isso, da Marilla achar que a Anne roubou o broche, só que é bem mais pra frente. Porque no livro, a Marilla simplesmente aceita a Anne sem, tipo, nenhuma coisa, você vai fazer um teste de 1 semana, não tem nenhuma coisa assim. Então no livro, quando isso acontece do broche, a Marilla só fala, você não vai ao piquenique. Não é nada brutal e pesado como expulsar a garota que você acabou de acolher de volta para um orfanato. Na série eles colocaram isso só para dar um clímax a mais no primeiro episódio, para fazer as pessoas quererem continuar vendo a série. Diferença número 2.
Tanto no livro quanto na série, a primeira interação entre o Gilbert e a Anne, interação mesmo, né? É ele puxando a trança dela, chamando ela de cenoura, e ela batendo na cabeça dele com a lousa, aquela cena maravilhosa. Só que na série, ela perdoa o Gilbert muito mais rápido. No livro, ela fica sem falar com ele por 5 anos. Eles não se falam, eles devem trocar 2 frases o livro inteiro até ela voltar a falar com ele. Só depois que eles terminam a faculdade que ela percebe que foi uma bobeira e que ela não devia ter feito isso, de não ficar falando com ele. E por isso, no livro eles não se falarem, não tem esse romance entre os dois ainda, né? Porque eu sei que eles vão ficar juntos no livro também, só que é bem mais pra frente. Não tem essa interação, aqueles momentos fofos, aqueles sorrisos, aquele nervosismo da Anne e do Gilbert de ficarem um perto do outro, que a gente tem na série. Não tem isso. Se você vai ler Anne de Green Gables esperando um pouquinho do romance de Anne e Gilbert, não tem. Diferença número 3, que é uma das mais tristes pra mim. Não temos a amizade bonita da Anne com o Cole, porque na verdade o Cole nem existe no livro. Ele não existe! Eu fiquei esperando muito ele aparecer e ele não existe. Existe o clube de escrita que a Anne criou com a Diana e com as outras meninas, existe tudo que envolve o Cole, menos o Cole. Diferença número 4. Falando em Cole, também não existe uma relação próxima entre a Anne e a tia Josephine, que é a tia da Diana. Ela existe nos livros, sim. O começo da relação das duas é muito parecido, que ela pula na cama e etc. Que ela fala, você é uma menina insolente, a Anne pede desculpa, enfim. O início é bem parecido, só que é basicamente isso. Elas interagem só uma vez depois disso. A gente não tem a história por trás da tia Josephine, ela é só a tia da Diana, não tem nada demais nela. Não tem a história passada dela ser uma mulher lésbica nos anos 1890, não tem aqueles amigos excêntricos, aquelas festas, aquela sabedoria que ela passa pra Anne, pro Cole e pra Diana. Não tem nada disso e é bem triste porque foi perfeito isso na série. Os livros não falam nada sobre aceitação, que a gente vê que é tão bonito que eles falam. Não tem. Diferença número 5. Nos livros, a religião católica é muito importante na vida da Anne, porque a primeira coisa que a Marilla faz quando a Anne vai morar com eles é colocar ela na escola dominical para ela aprender sobre Deus, porque ela não aprendia. Então, Deus é muito importante na criação da Anne, e isso não é muito raso na série, muito raso mesmo. Digamos que nos livros a Anne é muito mais conservadora do que na série. Não que ela seja, ela atue como uma conservadora. Mas quando as pessoas falam alguma coisa conservadora, ela não contesta igual ela contesta na série. Teve uma hora que a senhora Lynch falou que um casal perfeito é um homem devoto a Deus e uma mulher boa dona de casa, boa esposa. Deixou por isso, sabe? Não foi falado nada mais que isso no livro, aí eu li aquilo e eu fiquei... Diferença número 6. A Anne na série é uma menina muito bulinada, muito mais bulinada do que ela é nos livros. Ela sofre muito mais na série do que ela sofre nos livros. Primeiramente, pela parte do orfanato e das casas que ela já viveu. Não tem nenhum flashback dela ou comentário que ela sofria maus tratos, que as meninas odiavam ela no orfanato. Não tinha nada disso, sabe? A única coisa que fala é que o Sr. Hammond, da casa que ela morou, era um bêbado e às vezes gritava. Só isso, nada demais. E quando ela vai pra Green Gables, ela não sofre nas mãos das meninas, ninguém faz bullying com ela, sabe? Não tem nada daquela coisa pesada que a gente vê na série, da Anne ficar sempre triste. Às vezes tem uma coisinha ruim do professor, uma falinha ruim da Josie Pye, só que é muito pouco comparado. Só que isso não me importou muito, sabe? Funcionou na série isso, ficou muito melhor. Acho que se a série não tivesse isso, talvez a gente não sentiria tanta empatia com a Anne. Então funcionou pra série ela ser a vítima, né? Sempre ser a vítima. E no livro funcionou ela não ser. É até bom um pouquinho no livro ela não ser assim, pra gente não ficar com tanta dó, porque dói ver a Anne daquele jeito na série. Então, funcionou na série, funcionou no livro, eles serem diferentes e, tá tudo bem. Diferença número 7. Sabe aquela cena linda das crianças entrando na reunião do conselho escolar pra salvar a senhorita Stacy da demissão? Não existe. Por quê? A senhorita Stacy existe no livro. Ela existe, só que, assim como a tia Josephine, não é explorada. Assim como todos os personagens, mais ou menos, não são explorados. Mostra em uma fala só que ela tem um jeito diferente de dar aula, que é um pouco mais liberal, e que as pessoas ficam um pouco assustadas, mas é só isso. Não tem nada demais, não fala sobre
ela ser viúva, sobre ela usar calça, sobre pautas feministas, pautas machistas, que ela sempre levanta. Não fala nada disso, então o livro também não levanta essas pautas, não levanta bandeira, não fala nada disso. Diferença número 8. Não existe nem sinal de fumaça da amiga indígena da Anne, a Caquette. Assim que fala. Eu falei bem baixinho pra ninguém ouvir. Não fala nada sobre ela, sobre os nativos em geral, sobre o catequismo dos nativos. Catequicismo? Não sei. Não fala sobre isso, ou seja, não fala sobre essa xenofobia, também não levanta essa bandeira o livro. Diferença número 9. Ao longo da série, a gente vai descobrindo um pouco sobre o passado amoroso da Marilla e do Matthew, né? O Matthew com a moça da loja de vestidos, que eu não lembro o nome, mas que eu vou colocar aqui, que eu vou pesquisar. A Marilla com o pai do Gilbert, a gente vê como foi o passado deles, por que eles não formaram uma família, por que de tudo. E no livro não tem nada disso. A única coisa que tem no livro é que a Marilla fala bem no final dele que quando ela era adolescente, ela tinha um flertezinho com o pai do Gilbert. Só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Gilbert e com a Anne. Eles brigaram e ela parou de falar com o pai do Gilbert e nunca mais voltou. Não mostra que ela tem uma tristeza muito grande por isso, igual mostra na série, que ela sempre se mostra muito arrependida de não ter levado as coisas pra frente com ele. E no livro não, ela só fala tipo assim, aconteceu, é a vida. Tanto que é por isso que a Anne volta a falar com o Gilbert, que ela não queria que isso acontecesse. Diferença número 10. Falando em pai do Gilbert, ele não morre nos livros, então o Gilbert não precisa sair procurando trabalho, sair de Avonlea e morar num navio e trabalhar num navio. Ou seja, nos livros ele não conhece o Bash, isso então não conhece a namorada do Bash, não tem a filha do Bash, não tem ninguém. Então não mostra a amizade bonita que o Bash tem com o Gilbert, não mostra as coisas que o Bash sofre por ser negro, ou seja, no livro não fala nada sobre racismo também. Basicamente, o porquê que eu gosto mais da série é exatamente isso. A série ela ficou muito famosa por tratar de assuntos pesados de uma forma muito delicada. E no livro não fala nada sobre nenhum assunto pesado. É só a história da Anne, os livros. Tipo, não fala sobre machismo, não fala sobre racismo, não fala sobre xenofobia, não fala sobre nada das pautas da militância, basicamente. E eu senti muita falta disso porque eu esperava isso, porque eu achava que era esse o ponto do livro, assim como é o ponto da série. Mas não é. Tipo, tá tudo bem também, óbvio. Não desencorajo a ler o livro, porque é um livro muito gostosinho de ler. Dá o mesmo sentimento que dá na série, só que um pouquinho a menos, porque falta esses pontos tão importantes. Vou citar rapidinho pra vocês algumas cenas da série e do livro que são exatamente iguais. Por exemplo, temos a cena que a Anne deixa a Diana bêbada, temos a primeira interação entre a Rachel Lynde e a Anne, que é uma brigando com a outra, é igualzinha, assim como o pedido de perdão, aquela coisa dramática da Anne, é igualzinha. A Anne chama as coisas exatamente igual, como o Lago das Águas Cintilantes, a Rainha das Neves, que é a árvore, é igualzinho. O jeitinho da Anne é igualzinho. Tem o professor dando em cima da Prissy Andrews. Tem aquele quadro que os alunos escrevem bilhetinhos um pro outro anônimo, falando ai, fulano gosta de fulano. Tem a cena que a Minnie May fica doente e a Anne sai, e a Diana pede a Anne ajuda e a Anne cura a Minnie May quando ninguém mais conseguia. Tem a Anne querendo loucamente vestido de mangas bufantes e tem a Anne pintando o cabelo de verde, tendo que cortar curtinho. Só que ela não sofre bullying por causa daquele cabelo curto, porque ela não sofre bullying no livro. Enfim, essas ceninhas iguaizinhas é uma delícia de ver, que você vê como a série pegou tudo que tinha pra pegar do livro e fez ainda mais. E eu gosto muito da série por causa disso. E eu acho que todo mundo deveria ver essa série, porque é uma série muito importante. Eu não acredito que foi cancelada. E se você quiser ler o livro, lê. Ele é uma delicinha de ler, ele é super rápido, não vai te atrapalhar em nada. Você nem precisa continuar lendo. Eu vou ler, pretendo ler todos. E é isso. Obrigada por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado das diferenças. Comenta aqui embaixo se você gosta de Anne with Denise, se você tem vontade de ver, se você já leu o livro, se você achou muito diferente, o que você achou. E compartilha com seus amigos, me ajuda, por favor. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo e tchau! Gente, o final desse livro é impactante. Às vezes é até bom,
a série ter sido cancelada pra eu não ver o que vai acontecer no final do livro na tela, porque eu ia chorar desesperadamente.